Vamos falar de saúde agora. Os cigarros eletrônicos se popularizaram no Brasil nos últimos anos, especialmente entre os jovens. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto gera riscos à saúde dos usuários e por isso é proibido no Brasil. Mas um projeto de lei em discussão no Senado quer regulamentar a produção, a comercialização, a fiscalização e a propaganda dos chamados vapes. A gente vai entender mais sobre os impactos desse produto na saúde, conversando ao vivo agora com o doutor em saúde pública e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, André Sclo. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado, é um prazer poder participar desse programa. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um assunto tão atual e tão importante, né? É necessário que a gente tenha um conhecimento mesmo que básico a respeito desse tema. No Brasil, a regulamentação de cigarros eletrônicos está sob responsabilidade da Anvisa, que desde 2009 proíbe esse produto, certo? Em abril, a diretoria colegiada da agência optou por manter essa vedação, manter então a proibição do comércio, do uso desse produto. Eu quero entender, com essa decisão, qualquer modalidade segue proibida, né? E eu quero entender como que o senhor avalia essa proibição pela Anvisa e também essa discussão que está sendo feita pelo Senado. Muito bem, essa resolução da Anvisa, né, que vinha desde 2009, ela agora passou por uma reavaliação e ela foi confirmada, né, agora, como você falou, em abril de 2024, ela proíbe a comercialização, a importação, a distribuição, armazenamento, transporte e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico, incluindo os acessórios, né? É uma medida muito importante em termos de saúde pública e coloca o Brasil, como vem acontecendo já nos últimos anos, como um protagonista, um exemplo a ser seguido pelos outros países no que diz respeito ao controle do tabaco. Por que se dá isso, né? Assim, esse é um produto, na verdade, que tem uma estratégia de marketing pesada da indústria do tabaco por trás, voltada principalmente para atrair os jovens, os adolescentes, no sentido de substituir a população atual de usuários de produtos derivados de tabaco, que inevitavelmente virá a falecer, uma parte dessa população inevitavelmente virá a falecer. No Brasil, a gente tem dados que mostram que 2 em cada 3 usuários de produtos derivados de tabaco virão a falecer em decorrência do uso desse produto. E é um produto extremamente atrativo, os dispositivos eletrônicos para fumar, para os jovens, adolescentes, porque ele é basicamente assim, ele é um produto tecnológico, né? Carregado de líquidos com aromas e sabores, né? Então ele é totalmente voltado para você conseguir capturar esse jovem adolescente. Então, os poucos estudos que já foram divulgados com relação aos efeitos na saúde, eles confirmam, né, que você não tem um limite seguro de utilização desses produtos. Já tem assim, uma série de eventos cardiovasculares, pulmonares, acometendo os jovens num período muito mais precoce do que o próprio cigarro convencional, né? E tem um risco muito grande, por exemplo, com relação ao uso dual, que é o que acontece também com os jovens. Eles começam usando esses produtos, eles passam depois a usar o cigarro convencional, porque na prática eles ficam dependentes da nicotina. E os dispositivos eletrônicos para fumar, eles têm uma capacidade de estabelecer a dependência da nicotina de uma maneira muito mais forte, acentuada, do que o próprio cigarro convencional. Então, a resolução da Anvisa, ela vem assim num momento muito importante, na confirmação, e esse projeto de lei, ele é pautado em uma série de, vamos colocar, quase de inverdades, né? Porque a base dele é de que você precisa regulamentar os dispositivos eletrônicos para fumar. Quando, na verdade, o Brasil tem uma regulamentação. A nossa regulamentação é que ele proíbe, né, a comercialização, a propaganda e assim por diante. Então, é um produto regulamentado, né? E se você avançar no que propõe o projeto de lei, que seria de você liberar a comercialização, o que a gente vai acontecer é algo meio óbvio, né? Você vai fazer com que os jovens e adolescentes que hoje em dia não estariam tendo acesso ou não virariam dependentes de um produto derivado do tabaco, né, em função da nicotina presente, eles vão virar dependentes. E é uma população que hoje em dia não teria começado porque ela está mais concentrada num perfil socioeconômico mais elevado. Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles são, proporcionalmente falando, muito mais caros do que o cigarro convencional no Brasil, que está extremamente barato. O Brasil tem o segundo preço mais barato da região das Américas,
um produto que desde 2017, o cigarro convencional, vem observando uma queda no seu preço real. Então, o que acontece? Quando o projeto de lei fala que os dispositivos eletrônicos para fumar eles estão com seu consumo fora de controle, isso não é verdade, porque os nossos sistemas de monitoramento das pesquisas nacionais, eles mostram que a proporção de usuários atuais, ela vem caindo. Existe sim uma experimentação, mas esse adolescente que passa pela experimentação, ele migra automaticamente para o cigarro convencional, que é muito mais barato. E, como eu falei, é um perfil de jovem que não teria começado a fumar. Esse projeto de lei também se baseia numa questão que ele coloca como importante, de que vai ter arrecadação, uma vez que você liberar o seu consumo, e aí também ele, de novo, esbarra numa falácia, porque o que a gente sabe é que a gente tem um descompasso muito grande, a gente perde muito na questão econômica quando a gente compara os custos para a saúde, os custos de perda de produtividade versus a arrecadação que você consegue com produtos derivados de tabaco. Para você ter uma ideia, os nossos custos atuais eles chegam na ordem de 154 bilhões de reais anuais. Isso não cobre nem 5%, né? A arrecadação dos impostos federais com a venda de produtos derivados de tabaco não cobre nem 5% desse custo. Então, você regulamentar para ter arrecadação, a gente vai ter um prejuízo muito maior em termos de danos para a saúde, porque esses produtos, de fato, eles vão levar esses jovens adolescentes a virarem dependentes da nicotina e vão seguir, então, infelizmente, uma trajetória que leva a adoecimento, né, agravos à saúde e muitas vezes, como eu falei, a morte, né, dos seus usuários. Então, assim, é um projeto que também coloca que é muito importante você regulamentar no sentido de liberar a comercialização desses produtos, também para você conter o contrabando, o que é uma outra falácia, porque os determinantes do contrabando, do mercado ilegal, eles não são pautados apenas no fato de você ter uma regulamentação, uma liberação para venda. Tanto é verdade que o cigarro convencional, que é um produto liberado para venda, a gente tem problemas com a questão do mercado ilegal. Então, você deve enfrentar o mercado ilegal através de dispositivos que já são previstos, inclusive na Política Nacional de Controle do Tabaco. A gente tem um protocolo que foi ratificado pelo governo brasileiro, que é para eliminar o comércio ilícito e ilegal de produtos derivados do tabaco. Então, você vai combater qualquer situação de ilegalidade, né, de mercado ilegal, não autorizando a venda de um produto, mas sim implementando esse protocolo, que obviamente não é o que a indústria do tabaco também gostaria. Doutor. Então, o resumo é que a gente é muito bom que a Anvisa tenha mantido, né, tenha confirmado essa regulamentação, inclusive aumentando medidas fiscalizatórias, e esse projeto de lei vai na contramão de tudo o que se sabe em termos de evidência científica, partindo de um pressuposto de que nós temos que nos espelharmos em exemplos de países, né, como se o Brasil, como eu falei, não fosse uma referência no controle do tabaco. Na verdade, os outros países é que acabam se espelhando nos nossos exemplos, e a partir do momento que nós queremos defender a nossa juventude, as próximas gerações, nossas crianças e adolescentes, nós temos que bater palmas para termos uma agência como a Anvisa, pelo processo regulatório que foi feito e por essa resolução que foi publicada em abril desse ano. Perfeito. A gente tem ali uma recomendação de uma agência, uma instituição que é técnica, né? Ou seja, que tem fundamento, faz toda uma análise, um estudo, e a gente tem agora parlamentares que querem se meter, querem se intrometer nesse assunto. Na visão do senhor, já que nenhum dos argumentos explicados ali no projeto de lei se sustentam, param de pé, quais são os interesses por trás disso? Porque as questões econômicas são frágeis quando a gente analisa os números, tem também a questão da saúde, tem gente que diz que regulamentar e permitir seria melhor porque você teria noção do que está sendo colocado ali nesses produtos, então seria uma forma também de proteger de alguma forma a saúde, mas muitos técnicos, muitos cientistas também são contra isso. Qual que é a avaliação do senhor nesse sentido? De que o parlamento queira se meter em um tema, se debruçar sobre um tema como esse, que deveria ser visto por uma óptica técnica?
A gente tem assim, o Brasil, ele tem um problema assim, sempre da interferência na indústria do tabaco, né? Em ambientes políticos, em moldagens de preferências, no ambiente jurídico. A gente, por exemplo, tem uma outra resolução da Anvisa de 2012 que proíbe aromas e sabores, né, nos produtos derivados de tabaco, que desde 2012 que não consegue ser de fato implementada. Já temos 12 anos que a gente ainda é permitido você comercializar produtos com aromas e sabores. Então, assim, essa intromissão, ela, obviamente, ela tem um efeito direto em termos de custos para o sistema de saúde, em termos de mortes e adoecimentos. Assim, a gente tem o consumo dos derivados de tabaco no Brasil, ele representa 174 mil mortes anuais. Então, é muito sofrimento, é muita perda econômica e emocional envolvida com esses produtos. Eu quero crer que, assim, que os nossos parlamentares, talvez por uma questão de desconhecimento, né, eles acabam se intrometendo, né, ou tentando legislar sem a base necessária de conhecimento. E acaba prevalecendo sempre a informação que vem da indústria do tabaco, que tem muitos mais recursos econômicos para poder ter uma penetração na mídia, para moldar, né, a opinião das pessoas, a mudar as preferências, e aí a gente então tem que rebater esses argumentos com evidências científicas. Como você mesmo disse, a Anvisa é um órgão técnico super respeitado, um orgulho para o Brasil, quando a gente vai para fora do país, termos uma agência regulatória desse porte, e a gente também tem uma série de pesquisas, um sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo que nos permite então afirmar o impacto em termos epidemiológicos do que representaria a introdução desses produtos, né, a liberação desses produtos no mercado brasileiro, certo, principalmente no que diz respeito às crianças e adolescentes. Perfeito. Então, Doutor, só para a gente finalizar, a gente sabe, né? Quem quer fumar, fuma esse tipo de produto, esses vapes e tudo mais. Queria que o senhor, para finalizar, dissesse aqui de forma bem direta para quem está nos acompanhando, quais são os riscos do uso desse tipo de substância. Então, os riscos que já se sabem é que ele consegue antecipar, com relação ao cigarro convencional, danos pulmonares, né, danos cardiovasculares, em processos inflamatórios. Você está consumindo uma série de substâncias, né, que são inclusive cancerígenas, fora os metais pesados que são liberados em função dos dispositivos eletrônicos. Então, você está aumentando enormemente um risco de antecipar problemas de saúde que você não teria se não tivesse consumindo esses produtos. Então, acho que a mensagem principal é: crianças, adolescentes, jovens adultos não caiam nesse engodo da indústria do tabaco. Ela conseguiu, né, assim, enganar uma geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e agora vem voltando com esse produto tecnológico para recrutar uma nova legião de usuários. É muito importante que a gente esteja atento a isso, porque, como eu falei, os riscos cardiovasculares e pulmonares, eles são bem acentuados, inclusive quando você faz uso dual, né, junto com o cigarro convencional, esses riscos aumentam ainda mais, e a gente tem, assim, já algumas evidências, por exemplo, um estudo grande de corte, né, que seguiu uma série de indivíduos nos Estados Unidos, mostrou que o risco de mortalidade entre os usuários de dispositivos eletrônicos para fumar, comparado com quem não está usando, chega a ser o dobro, sendo que você aumenta ainda em 20% o risco de internação em unidades de emergência. Então, são informações muito sérias e muito importantes, né, que fortalecem a decisão da Anvisa com relação a manter a proibição da comercialização desses produtos no Brasil. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado também por nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto e fazer também esse alerta. Não tem vantagem nenhuma, não comece com esse hábito, porque depois para sair é muito mais difícil, você está colocando a sua vida em risco, colocando também a vida de outras pessoas. Então, tudo que a gente puder fazer para preservar a nossa saúde, a gente precisa fazer. Independentemente de ser regularizado, ser regulamentado ou não, a gente aqui no Brasil às vezes tem essa política de se você não consegue combater, você legaliza e ponto. A gente não pode pensar dessa maneira. Doutor, obrigado, viu? Um abraço, até mais. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.